E aí, pessoal que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha eu aqui, Heraldo Silva, no meu canal do YouTube e no meu podcast do Heraldo Silva. O podcast é para levar a palavra de Deus para você. Hoje eu estou iniciando, para a glória de Deus, o primeiro podcast de muitos que virão por aí. Não é isso? Eu tenho uma palavra especial para todos nós que estão aí conectados neste exato momento. Você que está aqui no YouTube agora, não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe o seu like, ok? Pega esse vídeo e compartilhe com outras pessoas e esteja comigo a partir de agora. Muito prazer, eu sou o Heraldo Silva e esse é o meu podcast abençoado, que é para a glória de Deus. Então, já roda a vinheta aí do canal e na sequência esteja comigo nesse podcast que vai ser uma bênção para você, para sua casa, para sua família, ok? Deus abençoe você. Roda aí a vinheta e na sequência vem comigo. É isso aí, pessoal. Rodou aí essa vinheta abençoada, não é isso? E sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Podcast do Heraldo Silva, comigo mesmo, o Heraldo Silva. Vale lembrar que esse podcast é o primeiro de muitos que virão e eu sempre, em alguns, eu vou estar trazendo convidados, não é isso? Eu vou estar sentado aqui, o convidado ali do outro lado e nós vamos estar juntos, dialogando, conversando. Hoje é só eu, no que vem, tenho certeza que vai ter aqui uma pessoa comigo e eu vou tentar ao máximo, todas as semanas, ou por que não dizer 2 vezes por semana, estar trazendo vídeos para você, nesse podcast abençoado. Então vamos lá, eu gostaria que você que tem Bíblia aí está me assistindo, abrisse comigo a sua Bíblia no livro do Eclesiastes, capítulo 3. Eu quero falar sobre algo bem interessante para você nessa oportunidade. Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes 3, viu? A gente vai ler apenas o verso 1. Haja vista que o livro do Eclesiastes é um livro poético, não é isso? Nunca a gente vai falar capítulo 3, versículo, não. Todos os livros poéticos da Bíblia, que são 5, não é isso? A gente menciona número, que é o capítulo, e verso, que é o versículo. E, irmão Heraldo, quais são os livros poéticos da Bíblia? Bom, são 5. Salmos, Provérbios, Cântico dos Cânticos, o livro de Jó e o livro do Eclesiastes. Esses 5 livros da Bíblia são classificados ou denominados livros poéticos, fechou? Mas vamos lá, vamos ler o texto bíblico, Eclesiastes capítulo 3, ou melhor, número 3, está passando aqui embaixo, o verso 1 que diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu vou repetir, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Louvado seja Deus. Bom, de forma bem lacônica, sucinta, mas direta, eu quero falar para você sobre algo que nós seres humanos não conseguimos entender para com Deus. Ou esse algo da parte de Deus nós não entendemos. De fato, segundo a teologia, que é o estudo de Deus, a gente não consegue entender Deus. Quem é Deus? Sabemos que Ele é o Criador de todas as coisas. A teologia vai dizer isso. É o Criador de todas as coisas, dos elementos da natureza, dos animais, dos seres humanos. Deus que criou tudo. Ele é um ser onipotente, onisciente, onipresente, é um ser infinito, é um ser imutável, não é isso? Então Deus contém a presciência, ou seja, ninguém pega Deus de surpresa, Ele sabe de todas as coisas. Então Deus é Deus. Então quando a gente vem aqui falar sobre o tempo, esse tempo que eu quero falar para vocês é justamente sobre o tempo de Deus. Nós não entendemos. Haja vista que Pedro, ele fala, né, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, de fato, como funciona o tempo de Deus? Você consegue entender? Pois bem, o tempo de Deus funciona totalmente diferente do nosso tempo. Até porque o tempo de Deus é o Kairos, não é isso? Se eu não me engano, é o Kairos. Os teólogos que estão me assistindo me corrijam se eu estiver errado, mas eu creio que é o Kairos. Então, antes da gente refletir sobre o tempo de Deus, uma coisa que a gente tem que aprender, ou por que não dizer, algumas coisas que nós precisamos entender
do escritor do Eclesiastes. O livro foi o Salomão que escreveu. Salomão era filho de Davi com Betseba, foi filho de Davi com Betseba. E Salomão foi um homem muito sábio, né? Haja visto que as pessoas indagam e dizem que ele foi o homem mais sábio da Bíblia, não é isso? E é interessante que ele escreveu alguns salmos, escreveu o livro de Cântico dos Cânticos, escreveu o livro de Provérbios e o Eclesiastes. O Eclesiastes é muito interessante, esse livro, porque Salomão aqui ele vai escrever na sua velhice. Salomão já está velhinho e ele vai escrever o livro de Eclesiastes. Então, no capítulo 1, no número 1, ele já começa dizendo assim, palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Verso 2 ele diz, vaidade de vaidade, diz o pregador, que é Salomão, vaidade de vaidade é tudo vaidade. E no verso 3 ele faz uma pergunta: que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele fez debaixo da terra? Ele inicia assim o número 1 do seu livro, e lá no finalzinho, no capítulo 2, no número 12, ele vai dizer assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias em que tu chegue a dizer que você não tem neles contentamento. E é interessante que o verso 12, ele vai justamente chamar a atenção da mocidade. Ele está dizendo, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então vamos entender por que Salomão ele começa o livro falando isso e termina o livro falando isso. Salomão ele já está velho quando ele escreve o livro do Eclesiastes, e ele viveu de tudo. Salomão ele tinha 700 esposas e 300 concubinas, ao todo 1000 mulheres. E tinha muitas riquezas, muitas propriedades, não é isso? A sua sabedoria era algo extraordinário, ao ponto da rainha de Sabá, não é isso? Ela vinha ter conversas com eles, pedir conselhos para ele, ela ficar admirada, não é isso, aquela rainha. E Salomão ele viveu de tudo. Só que Salomão, essas mulheres que ele tomou para si, a maioria delas, ou por que não dizer todas elas, adoravam outros deuses. E Salomão, crente, fiel ao Senhor, ele acabou se desviando do propósito do Senhor. Por que eu falo que Salomão foi crente, fiel? Porque na ocasião que Deus aparece para Salomão, que é aí que vai surgir essa sabedoria de Salomão, Salomão ele pede para Deus sabedoria. Deus fala, pede o que tu queres que eu vou te dar. Salomão, Senhor, me dê sabedoria para me saber entrar e saber sair, para me fazer um reinado abençoado, não é? Então Deus se agrada do pedido de Salomão, e além de dar muita sabedoria para Salomão, Deus dá também muitas riquezas. Salomão não foi rico, foi milionário. Então Salomão foi fiel, só que essas mulheres acabaram desviando Salomão. Aqui eu abro um parênteses para falar para você que é jovem, que está me assistindo e diz, eu sou crente e vou lá namorar com a menina que é lá do mundo. Eu sou crente e vou namorar com um menino que é lá do mundo. Mas não se preocupem, eu vou trazê-lo para a igreja. Você nunca vai conseguir. É mais fácil eles te trazer e te levar para o mundo. E foi isso que aconteceu com Salomão. Já visto que eram muitas mulheres, então Salomão, infelizmente, acabou desviando da presença de Deus. Então, já na sua velhice, ele vai justamente iniciar o livro do Eclesiastes assim. Deixa eu falar um negócio para vocês. Que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho debaixo da terra? Salomão tem moral para falar isso porque ele viveu de tudo, usufruiu de muitas coisas. E no número 12, o último capítulo, ele vai dizer, mas eu quero chamar a atenção de todos os jovens. Jovens estão com vigor, estão vivendo a mocidade de vocês. Deixa eu dar uma orientação para vocês. Lembra do Criador de vocês, Deus. Lembra de Deus no período da mocidade de vocês. É como se ele estivesse dizendo, ele está dizendo isso, eu fui jovem e infelizmente eu acabei errando. Eu acabei me distanciando dos caminhos do Senhor. Mas eu aconselho todos vocês a estar na presença de Deus. Porque Salomão viveu de tudo, provou de tudo. E ele conseguiu entender que não existe nada, não é, que toma o lugar de Deus nas nossas vidas. Então, Salomão, por mais que ele viveu de tudo, ele entendeu, eu sou rico, eu tenho muitas mulheres, tenho muitas fazendas, escravos à minha volta, mas falta algo dentro de mim, e esse algo dentro de mim só quem pode preencher de fato é Deus. Então talvez você que está me assistindo, acontece isso contigo, tu
Talvez tu é até um empresário, uma empresária, tem condição, tem riqueza, mas mesmo dentro de você tem um vazio na sua alma. E eu quero falar para você que esse vazio da sua alma é só Jesus que vai preencher. Não é as drogas, não é a bebida, não é a prostituição, é só Jesus que vai de fato preencher 100% o vazio que está na tua alma. É por isso que você está me assistindo agora nesse podcast. Não é crente? Corre para os braços de Jesus porque Ele te ama. Você que está me assistindo é distanciado dos caminhos do Senhor? Volte porque Ele te ama, está de braços abertos. Então vamos entender. Salomão agora ele vai falar no capítulo 3 do tempo de Deus. E ele vai justamente dizer que para toda ocasião tem um tempo certo, uma hora certa, um momento certo. Ou seja, Salomão está dizendo que Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Talvez você que está me assistindo tem muitos anos que pede algo para Deus e nunca aconteceu. Tá tudo organizado no tempo de Deus, na hora de Deus, a sua bênção vai chegar, o seu milagre vai chegar. Então Salomão vai dizer, olha, tudo tem o seu tempo determinado. Essa determinação do tempo vem do alto, vem de Deus. As pessoas projetam planos, não é isso? Elas bolam projetos, mas de fato, se vai acontecer ou não, é só Deus que sabe. Você lembra de Provérbios 16? Do homem saem as preparações do coração, mas a resposta da boca vem de Deus. É Deus que de fato saberá o que vai acontecer nas nossas vidas. É por isso que você que está me assistindo aí agora, você tem que entender que você tem que estar na presença de Deus, nos braços do Senhor Jesus, porque Ele te ama. Então, queridos, para tudo tem um tempo determinado de Deus. Então ele continua e vai dizer, olha, há o tempo de nascer e o tempo de morrer. Há o tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou, de colher. Há o tempo de abraçar e deixar de se abraçar. Há o tempo de chorar e o tempo de rir. Há o tempo de espalhar pedras e o tempo de ajuntar pedras. Então Salomão ele vai falar de vários tempos. E talvez hoje você está passando por um momento difícil, complicado na sua vida. Então eu vim aqui através desse podcast abençoado dizer para você que em nome de Jesus as bênçãos de Deus estão chegando para a sua vida. Por quê? Porque o tempo de Deus vai chegar para você, a hora de Deus vai chegar para você, o momento de Deus vai chegar para você. Apenas creia. Creia. Então, o programa de hoje, o podcast de hoje, esse primeiro podcast aqui no meu canal, é para justamente falar sobre o tempo de Deus. Ninguém entende, ninguém compreende, mas eu quero falar algo para você. O tempo de Deus é perfeito. Se Deus te fez uma promessa, no tempo certo Ele vai cumprir. Se tu estás pedindo uma bênção para Deus, no tempo certo Ele vai te dar. Hoje você está colhendo, mas amanhã você vai colher. Está plantando, melhor dizendo, mas amanhã você irá colher. Hoje talvez você está chorando, mas amanhã você irá sorrir. Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele tem bênçãos extraordinárias para você. Então eu vim aqui falar do tempo de Deus para você. O tempo de Deus, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, Ele é perfeito, Ele é agradável. Então, espere o tempo de Deus. Aguarde o tempo de Deus. Porque na hora certa, Deus irá te presentear o milagre. A gente poderia citar aqui alguns homens da Bíblia, pessoas da Bíblia que tiveram que esperar o tempo de Deus. Paulo, antes ele era Saulo, e após a sua convenção, ele não saiu pregando, não, ele esperou mais de 10 anos para poder exercer o seu ministério. O Jeremias, Deus aparece para ele quando ele era ainda criança, não é isso, jovem? Só que ele vai ser profeta só na sua vida adulta, não é isso? O próprio Senhor Jesus esperou o tempo de Deus. Ele apareceu na Bíblia com 12 anos de idade, lá em Lucas, não é isso? Mas aos 30 anos de idade que ele vai aparecer de novo para começar o seu ministério terreno. Davi, ele foi ungido a rei com 16 anos de idade, mas ele só colocou a coroa na cabeça de rei mesmo aos 30 anos. Então, muitas pessoas... Ana, você lembra de Ana? Ana pediu um filho para Deus muitos anos. Não foi meses, porque ela ia adorar no templo, era de ano em ano. Quantos anos Ana esteve pedindo um filho? Porque os nossos cultos hoje, todo dia da semana tem culto, não é isso? O momento que Ana com Eucana ia adorar ao Senhor, na época era de ano em ano. Então muitos anos ela pediu um filho para Deus. Só que o tempo de Deus chegou para Ana. O momento de Deus chegou para Ana, Deus ouviu o seu pedido e presenteou um filho para Ana. Então muitos homens e mulheres de Deus na Bíblia esperaram o tempo de Deus acontecer. E todos eles que
quando a promessa de Deus cumpriu na vida, foi perfeito, foi agradável, porque o tempo de Deus, por mais demorado que seja, ele é perfeito. Então espere o tempo de Deus, espere o momento de Deus. Você lembra de Abraão? Ele teve um filho com 100 anos de idade. Ele poderia ter muito mais jovem, mais novo, mas Deus resolveu dar para ele só com 100 anos de idade. Talvez você está se perguntando, a promessa de Deus está demorando a se cumprir? Tá não. A bênção de Deus nunca chega, vai chegar. O tempo, eu vim aqui dizer para você, em nome de Jesus, nesse podcast do Heraldo Silva, que o tempo determinado de Deus para a sua vida está chegando. Creia, porque tem milagre, tem bênção, tem prosperidade para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Isso mesmo. Amém? Então, queridos, essa é a reflexão da palavra de Deus que eu tenho para você. O tempo de Deus, ele é perfeito e já existe um tempo determinado para todos os propósitos de Deus debaixo da terra. Viu? Então, se estiver plantando, continue plantando, porque amanhã você vai colher. Tá bom? Deus tem bênçãos para todos vocês. Amém? Então, que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Eu vou ficando por aqui nesse podcast abençoado. Espero que vocês tenham entendido a palavra de Deus para o seu coração, entendido a mensagem. E lembrando que você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like aí, compartilhe esse vídeo, chame mais pessoas para vir conhecer o canal do Heraldo Silva, esse podcast abençoado. Hoje é o primeiro de muitos que virão por aí, trazendo reflexões bíblicas para abençoar a sua vida. Amém? Então eu quero orar por você. Você que está aí do outro lado, eu quero convidar você a orar, encerrando esse programa abençoado. Amém? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, trouxemos aqui a Tua palavra, Senhor, falando do Teu tempo. E as pessoas que assistiram esse programa, eu tenho certeza que eles entenderam que o tempo do Senhor é perfeito. E o tempo determinado para a vida de cada um já está ok. Na hora certa vai acontecer, na hora certa irá se cumprir. Então abençoe essa pessoa que está assistindo agora, esse meu amigo telespectador, essa irmã, esse irmão, abençoe em nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor venham sobre a vida de todas as pessoas que estão agora assistindo esse programa em nome de Jesus. Assistindo esta mensagem aqui no podcast, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço por tudo, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Minha caneta caiu aqui no momento da oração, mas vou ficando por aqui. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para mais pessoas e até o próximo podcast do Heraldo Silva, se Deus nos permitir. E, se Deus nos permitir, estaremos aqui com um convidado aqui nessa mesa para nós juntos dialogar algo acerca da palavra de Deus. Hoje falamos sobre o tempo de Deus. Entenda, eu repito, o tempo de Deus é perfeito e tem bênção chegando para você. Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo podcast, se Deus nos permitir.